Muito bem, senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast João 1 Podcast, que é esse podcast que nós falamos acerca do Evangelho de Jesus. Se você quiser acompanhar esse podcast, ele vai estar disponível no Spotify. Então, se você quiser estar acompanhando a gente do compartilhamento desses ensinamentos. Então você fique à vontade aqui para nos acompanhar. Desde já eu peço desculpa aqui, porque provavelmente vai ter alguns barulhos de galo cantando, pagode, porque eu moro num lugar bastante eclético. É galo cantando à esquerda, vizinho à direita, é um cachorro ao galo. Tem um cachorro que nesse momento ele parou de perturbar, mas daqui a pouco ele surge aí com toda a sua energia. Eu eu escolhi aqui um versículo aqui do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, aqui no verso a partir do 25, para nós compartilharmos aqui esse ensinamento de Jesus, que é o Sermão do Monte, que é o louco da montanha, que é a famosa pregação no monte, onde Jesus dá uma série de ensinamentos aqui para a nossa vida. E hoje eu vou me apegar a um deles para tentar aqui explicar, para a gente poder nesse dia, de algum modo, ser edificado aqui por essa palavra. Porque eu leio a Bíblia de forma devocional. Eu fiz 2 anos de teologia e eu não cheguei a concluir, porque o meu professor na época, depois da aula de Cristologia, acho que 2, 3 dias depois ele faleceu, teve um infarto. E aquilo desmotivou muita gente, porque ele era Cara, ele era o melhor professor, assim, que eu tive na vida, assim. Extremamente inteligente, extremamente sábio. E a proporção que ele era inteligente era a mesma proporção que ele era humilde, assim, nas palavras, no trato. E era alguém surpreendente, assim. Eu me espelhava bastante nele. E também eu desanimei com a igreja e parei com tudo. E depois eu meio que larguei os assuntos relacionados à Bíblia, relacionados à teologia, porque esse ambiente, eu não sei, ele produz pessoas muito arrogantes, pessoas não sinceras e pessoas que de algum modo possuem um certo tipo de presunção de saber tudo, sabe, de conhecer tudo e, cara, é muito ruim fazer parte de um ambiente desse tipo. E eu fazia e era horroroso, cara. Eram as pessoas medonhas, assim. Era surreal, assim. Tu olhava assim e falava, meu Deus, como é que esse cara pode ter tanta certeza acerca disso? Mas era uma certeza não proveniente de uma fé sincera. Era fruto, sabe, de uma presunção enorme, assim. Era impressionante. Então eu sempre tive ojeriza e repulsa de comportamento desse tipo relacionado a qualquer coisa. Eu acho que todos aqueles que tenham a palavra de Cristo como verdade, Cristo como caminho e se coloca nesse caminho de espiritualidade, a pessoa tem que andar em humildade e reconhecer que ela não sabe tudo, ela não tem todas as respostas, que aquilo que ela ignora, aquilo que se torna como ignorância, no bom sentido da palavra, é muito maior do que aquilo que ela sabe. Então, eu me submeto à minha ignorância. Eu reconheço que a, a minha incapacidade de conhecer as coisas é muito maior do que minha capacidade de conhecer as coisas. Então, quando você se coloca, pelo menos eu creio assim, quando você se coloca nesse caminho assim, como um aprendiz, eu acho que você tem a chance de crescer muito mais e elaborar conceitos muito mais profundos e muito mais
válidos para a sua vida do que quando você se coloca diante dos assuntos, diante da vida de uma maneira, sabe, impositiva, de que já sabe, que já sacou qual é da vida. Não, a vida é muito profunda, a realidade é muito profunda para nós tentarmos defini-la com as nossas pressuposições. Então é isso, eu não vou ficar enrolando aqui não. Então eu leio sempre de uma forma devocional e tentando aprender o que isso quer me ensinar, qual é o conceito espiritual que eu posso, sabe, pegar sobre o assunto que está sendo explorado aqui. Então, o capítulo 6 aqui de Mateus, a Bíblia que eu estou utilizando aqui é a CBB, que é uma Bíblia de 1975, mas é uma linguagem atual e ela é bastante boa, é uma Bíblia católica. Embora eu não seja católico, embora também eu não seja evangélico, eu sou um cristão, Cristo em casa. Cristo sem sem a Eucaristia dos católicos e sem a obrigatoriedade dos evangélicos. Eu sou, é isso. É Cristo em casa, Cristo na família, Cristo entre os amigos e Cristo no dia a dia. Nada de religião. Os caras ficam doidos quando eu falo isso, mas tudo bem. Verso 25 do 6 diz assim: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, a vida não é mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os pássaros que voam por aí. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em depósitos. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Nenhum de vocês pode viver alguns anos a mais por se preocupar com isso. E porque vocês estão preocupados com as roupas, vejam como crescem as flores do campo, ou em algumas versões, os lírios do campo. Elas não trabalham, elas não fazem roupas para si mesmas, mas afirmo que nem Salomão, que nem o rei Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também a vocês, que têm fé tão pequena. Portanto, não comecem a ficar preocupados dizendo: onde é que vou arranjar comida, bebida e roupa? Os pagãos estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ou, em outras versões, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E ele lhe dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas dificuldades. Ou, em outras versões, basta cada dia o seu mal. Bom, aqui como disse, Jesus ele estava pregando aqui na montanha para a multidão. E a nossa vida, assim, o que eu penso é que a nossa vida, ela gira basicamente, em torno disso que Jesus falou. Gira em torno do que comer, do que beber, do que vestir. E a nossa busca, os nossos conflitos e as nossas demandas psicológicas até, elas giram em torno, basicamente, nessas três coisas. O que comer,
o que vestir, onde morar. Eu não sei vocês, mas os meus grandes conflitos, as minhas grandes aflições giravam em torno disso. E eu creio que é para a maioria das pessoas. Porque vamos analisar como que é a estrutura que as sociedades criaram para que um homem ele possa ter uma vida minimamente estabilizada e boa. Primeiro ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. Ele produzindo, trabalhando, ele vai ser remunerado. Porque ele precisa ter poder de compra para poder se sustentar, porque o sustento ele vem da sua moeda, da sua capacidade de produção, que essa capacidade de produção vai gerar um salário para você. E através desse salário você vai ter acesso à comida, porque você vai comprá-la, você vai ter o que vestir, vai ter acesso à roupa, e você vai ter a possibilidade de morar num lugar, seja comprando, seja alugando. Então, eu só consigo ter acesso a essas coisas de comida, o que vestir, onde morar, o sustento básico, se eu tiver um meio de ser remunerado. Só que, para me ser remunerado, eu tenho que ter a oportunidade de produzir. E o mundo que a gente vive produz bastante. Sendo que os meios de produção, primeiro, eles consomem toda a sua vida, eles consomem todo o seu tempo, eles consomem toda a sua energia, eles consomem você fisicamente, você tem que estar no lugar, você tem que abdicar do seu tempo, e você tem que abdicar de todas as suas energias físicas e mentais. Ou seja, a sua vida gira em torno, basicamente, de trabalhar. Aí você pode se perguntar, então o seu conflito é trabalhar? Não, não é isso. O conflito é que, que esse ciclo é tão instável de trabalhar, de ser remunerado. Isso pode mudar de uma maneira tão abrupta e tão rápida que, uma vez perdendo essa remuneração, esse trabalho, esse modo de produzir, você vai perder acesso a todas as outras coisas. Você vai perder acesso à comida, ao que vestir e aonde morar. E esse fio, sabe, pode se romper de uma maneira tão rápida que involuntariamente vai gerar em você angústia, vai gerar em você ansiedade, vai gerar em você depressão, vai gerar em você fenômenos psicológicos que vai fazer com que a sua existência fica amedrontada, temorosa e criará em você uma hiperdependência do trabalho que é impressionante, cara. Então a minha vida girou em torno desse conflito porque eu olhava para tudo da minha volta e dizia, cara, eu posso perder isso aqui amanhã, bicho. Eu posso não ter dinheiro e eu não vou ter o que comer, eu não vou ter o que vestir, eu não vou ter dinheiro para pagar conta, eu não vou ter onde morar, eu vou estar extremamente ferrado, bicho. E eu me perguntava, pô, mas a vida é assim, é essa instabilidade, essa insegurança, é isso do que se trata, é trabalhar para comer e depois, tá, e aí, acabou? Então, e eu creio, e eu acredito que as grandes preocupações de um homem sejam essas coisas, cara. E quando eu digo homem, eu não quero me referir a um sexo, a um gênero. Estou me referindo com relação à humanidade. A humanidade, ela está aflita, e ela sempre foi aflita com as questões com relação à sua existência.
Sendo que quando você fica preocupado com essas coisas, você, em vez de existir além dessas coisas, você subsiste sob, embaixo dessas coisas. Como essas coisas se tornassem uma espécie de deuses, como se tornassem uma espécie de trindade sobre nós. E toda a nossa mente, toda a nossa energia, todo o nosso tempo girasse em torno dessas coisas, e essas coisas se tornassem para nós verdadeiros deuses a quem nós temos que adorá-los, reverenciá-los, respeitá-los, porque eles nos garantem a existência nessa terra, o que comer, o que vestir, onde morar. Então, olha como é disruptivo o ensinamento de Jesus. Porque ele vai dizer que quem se preocupa com isso, e quem anda preocupado com isso, e quem anda sobre essa perspectiva, é semelhante aos pagões. Porque os pagões que se preocupam com isso, que correm atrás disso. Ou seja, olha como isso, na mente humana, se torna verdadeiros ídolos, verdadeiros deuses, a quem nós dedicamos a nossa vida a isso. Porque o que é a idolatria, se não for isso? O que é adorar outros deuses, se não for isso? Quando você dedica a sua existência não a Deus, mas sim a essas coisas. A gente não pode ser um idólatra objetivamente, com um pedaço de pedra esculpida, gesso esculpido de uma imagem de alguém que a gente reverencia, adora, e a gente tem aquilo como uma divindade. Mas como que, subjetivamente, nós somos totalmente idólatras, nós colocamos essas demandas existenciais como ídolos a serem reverenciados, adorados. Eles merecem a nossa dedicação, a nossa devoção. Olha como isso se torna uma espécie de idolatria que fica impregnado na mente, na consciência humana. E Jesus ele é tão sábio que ele vai fazer com que isso se descole da nossa vida, que isso se desprenda do nosso ser, que a gente faça com que essa roda de hamster pare de rodar, porque se a gente ficar girando, rodando, a gente vai ficar maluco e preso nesse ciclo, nessa roda de samsara maluco. Então aqui é uma palavra de libertação, vamos assim dizer. É uma palavra que te tira desse ciclo vicioso, dessa ansiedade do que comer, dessa ansiedade do que você vai se sustentar, da preocupação, da ansiedade do que você vai viver amanhã, da onde você vai morar, da onde você vai tirar o seu sustento. Isso quer dizer que a gente não vai fazer planejamentos, que a gente não vai ter projetos, que a gente não vai ter sonhos, que a gente não vai ter objetivos a ser alcançados? Não. Isso aqui não tem nada a ver com você planejar, você se colocar na vida, sabe, para querer crescer profissionalmente, querer crescer do modo de vida, ter uma renda maior, ter um lugar melhor para morar. Não. Porque Jesus não condena você ter sonhos, você ter projetos, você ter ambição de querer uma coisa melhor para você, para sua família, para seus filhos, para sua esposa, para seus familiares. Não. Jesus, ele quer tirar de você a preocupação de ter que alcançar essas coisas. Com medo e com ansiedade de que, caso você não tenha isso, a vida é muito mais do que isso.
existir vai muito mais do que essas coisas do ter que comer. Sendo que isso é tão louco de se você falar isso pra alguém, porra, isso é maluquice, pô. Como é assim, pô? Eu tenho que comer, tenho que vestir, tenho que ter onde morar. É por isso que o Evangelho de Jesus, ele é ultra circunstancial. Ele vai além do, do que eu passo, ele vai além do que eu estou vivendo no momento, ele vai além do se eu tenho pouco, se eu tenho muito, ele vai além do que aonde eu moro, aonde eu não moro, qual a roupa que eu visto, se ela é boa, se ela não é, se ela é nova, se ela é velha. A verdade do Evangelho de Jesus está para além das circunstâncias. É ultra circunstancial. Ela não está confinada e circunscrita e cercada por aquilo que eu vivo na minha exterioridade, nas minhas demandas existenciais como um mamífero. Não, ela me coloca numa perspectiva de que a minha existência ela está para além do animal. Tá para além, olha que louco, tá para além de ser apenas um bípede, de sapato, de ser alguém que apenas está na vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter bens. Ela me coloca que eu sou mais do que um ser material que é necessitado de coisas para viver. Ela me coloca como um ser espiritual, como alguém. Pô, isso aqui é muito maluco, isso aqui. Isso aqui é doido, isso aqui. É por isso que eu sou extremamente entregue a Jesus e aquilo que ele ensina, porque isso aqui é disruptivo, cara. Isso aqui é maluco demais. Eu posso afirmar que ninguém é mais profundo e mais assertivo e mais sábio do que a verdade que Jesus é e que ele impõe na história. E olha que eu já li de tudo, velho. Eu já li de tudo. Eu já li de tudo, sabe? Não tem nada mais profundo, porque isso tem implicações no aqui e no agora. Não é uma filosofia do que talvez você possa aprender, do que talvez você possa fazer, do que talvez você possa aprender. Não, isso aqui tem implicações no aqui e no agora. Agora, se você quiser se entregar a essa verdade, a esse ensinamento, a essa verdade espiritual, se você atribui a Jesus como a verdade absoluta, como a expressão exata do ser de Deus, e você entrega a sua mente a essa verdade, eu não estou nem dizendo toda a verdade, eu não estou dizendo nem que você tem que falar assim, Jesus, eu te aceito como um único. Não, não. Eu só estou falando dessa aplicação espiritual. Só desses 2 versículos aqui que a gente leu, se você se entregar a essa verdade e praticá-la, e olha que eu estou falando apenas de uma porção, de uma partícula, de um sermão imenso que Jesus falou aqui na montanha. Só pratique esses 3 versículos, só esses daqui, para tu ver que algo vai explodir dentro de você de uma maneira inimaginável. Como que isso vai tirar prisões psicológicas? Como que isso vai fazer com que você ande sob novas perspectivas, novos caminhos, novos entendimentos? Como você vai fazer com que sua vida tenha novos significados, novos alvos?
como que você vai explorar muito mais o seu ser consciente do que as coisas que o mundo produz. Como que você, sendo ser espiritual, tendo Deus dentro de si, como que isso vai se desenvolver dentro de você, como o seu ser divino, como a sua porção espiritual e a sua porção divina vai se desenvolver na vida. Porque essa é a implicação que quando você se entrega a esse significado, a essa verdade, promove no coração do homem. É ser igual a Deus. É cada dia se parecer mais com Deus. E isso cresce, isso se expande, e isso dilata. Que quem olha para você vai falar, tá diferente. Algo mudou, algo tá. Porque você é colocado na vida de uma maneira muito poderosa, cara. De uma maneira muito poderosa. E eu acredito, porque esse é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo de Deus. Muito bem, e aqui eu termino aqui. Eu quero já agradecer essa oportunidade aqui de falar com vocês e juntos aprendermos mais dos ensinamentos de Jesus. Até a próxima.